Olá, seja bem-vindo ao Fórum. Hoje nós vamos falar sobre o Marco Legal da Primeira Infância, que propõe diretrizes para as políticas públicas voltadas às crianças nos primeiros 6 anos de vida e uma série de ações de atenção mais cuidadosa às crianças. Uma das novidades da nova lei é o aumento da licença paternidade. A Lei 6.998 de 2013 foi sancionada sem vetos e tem o objetivo de apoiar o desenvolvimento infantil de forma integrada. A lei estabelece ações voltadas ao desenvolvimento infantil desde a concepção até os 6 anos de idade, com a participação do governo e da sociedade. O marco legal reforça o caráter intersetorial da Ação Brasil Carinhoso, que garante que mais de 8 milhões de crianças se mantenham fora da extrema pobreza. No caso da educação, por exemplo, as prefeituras foram estimuladas a aumentar o número de vagas em creches privadas e conveniadas para crianças de baixa renda. Já na saúde, a alimentação das crianças foi suplementada para reduzir os casos de anemia. Entre outros avanços, o projeto prevê a inclusão dos direitos da gestante no Estatuto da Criança e do Adolescente. Aborda ainda a proteção de crianças expostas ao consumo e aos meios de comunicação, além de reforçar a necessidade do aperfeiçoamento dos profissionais que realizam atendimento a esse público, como professores, médicos e conselheiros tutelares. Para debater esse assunto, convidamos Vital Didonê, representante da Rede Nacional da Primeira Infância, e Ashton Taquari, especialista em direito de família. Obrigado pela presença dos senhores aqui. Uma dúvida me ocorreu. O sempre elogiado o Estatuto da Criança e do Adolescente já não teria esse cuidado também para a primeira infância, ou é necessário um olhar mais específico para essa fase da vida? Ele é perfeito enquanto observa a atenção à criança desde a concepção até 18 anos de idade, como um processo de formação permanente e contínuo. Nesse sentido, é a legislação mais avançada do mundo e foi imitada por vários países, porque ele tem um olhar atencioso para essa fase de desenvolvimento. No entanto, os primeiros anos de vida não têm aí um olhar tão específico para as características do desenvolvimento infantil nos primeiros anos de vida. E o que essa lei está trazendo é isso. É como se fosse ajustar o binóculo para enxergar quem é essa criança e o que ela precisa, como é que ela se desenvolve e que atenção nós devemos dar com cuidados especiais para que ela tenha a plenitude do desenvolvimento. A questão do aumento da licença paternidade, né? Embora isso já seja discutido no mundo inteiro, a legislação em alguns países prevê inclusive a igualdade de tempo, em alguns países igualdade de tempo para a mãe e para o pai, mas isso para a gente ainda é alguma novidade, né? Sem dúvida é uma novidade que traz a lei, né, com essa modificação toda introduzida aí no ECA, na CLT e no próprio Código Penal, mas é uma novidade que é muito bem-vinda, né? Porque nós temos que quebrar esse tabu. Pai, o homem também cuida do filho e precisa desse momento de entrelaçamento, de criar vínculos com o seu filho. E esse vínculo começa ali, do nascimento. Aliás, começa enquanto está no útero, né? O acompanhamento vai todo ali. E quando ele cria esse vínculo, esse afeto é desenvolvido aí, né? Depois ele vai só perpetuar e se fortalecer. E evita a gente ver coisas que a gente vê no dia a dia do direito de família, né? Eu, como pai de 4 e avô de 2, eu diria até mais, que esse cuidado precisa ser não só com o filho, mas muito também com a mãe, né? Principalmente, está passando um momento, né, muito delicado. Eu acho que é um momento em que o pai vai fazer as vezes né? Vai cuidar não só da criança, mas também da sua esposa, da sua companheira, que está ali carente, está fragilizada, passou por uma situação delicada, não deixa de ser um momento muito difícil na vida da mulher, não é? Porque não é fácil um parto, seja ele natural, seja ele por cesariana. Eu costumo dizer, não tem nada de normal nisso, né? É trabalhoso, é difícil, é doloroso e é o experimento da vida, né? Para a entrada dessa licença paternidade, é bom que se diga, não é obrigatório esse aumento da licença paternidade. A empresa precisa demonstrar um interesse para oferecer essa licença estendida aos seus funcionários, não é? Foi criada essa licença paternidade nos mesmos moldes da licença maternidade estendida de 2 meses, além dos 4. Né? Então, a empresa se cadastra num site da Receita Federal e ela tem a opção de conceder a licença para os seus trabalhadores
que queiram, que manifestem o desejo, Sim. e ela se ressarce indiretamente, descontando do imposto devido, o quanto ela pagou para esses trabalhadores nesse período de 15 dias. Perda zero. Perda E zero. oferecendo uma melhor qualidade de vida para o seu funcionário. Tem empresas grandes que estão, antes da lei, já estavam tomando essa iniciativa. Municípios do Brasil já estavam tomando essa iniciativa também, porque eles percebem que a produtividade do pai aumenta depois, porque ele criou laços, um vínculo com seu bebê, e ele se tornou muito mais sensível. Lá em casa tem alguém que eu gosto, alguém que eu preciso cuidar, alguém que eu tenho que dar todo o meu apoio, o meu afeto, porque ele ficou aqueles 15 dias ali tocando aquele bebê, vendo o desenvolvimento tão rápido e pegando no colo e acalentando e sentindo, eu sou pai dessa criancinha. Então, ele, no trabalho, ele se vincula com a sua família de forma muito mais prazerosa e produz mais. Uma relação ganha-ganha, né? Mas, apesar disso, a quantidade de empresas que aderiram a esse aumento da licença, tanto a maternidade quanto talvez venha a ser da paternidade também, ainda é muito pequena. A questão é cultural, deveria existir mais incentivos. Eu entendo aí que é uma questão cultural e é aquela coisa, eu acho que tem que haver uma campanha do Estado, uma mobilização, uma conscientização do empresariado nesse sentido, para ter o ganho que o Dr. Vital está falando. Né? Olha, vamos estimular, porque é ganho para ambos, para a empresa, para a família, não individualmente só para o pai ou para a mãe, mas para a família e para a sociedade como um todo, porque teremos pessoas felizes. Então precisamos de uma campanha maciça de conscientização. Olha, a lei existe, está aí, ela é benéfica, vamos nos valer dela, que a sociedade vai ganhar como um todo. Ela prevê um aumento das responsabilidades da figura paterna? Não, a responsabilidade, a paternidade responsável, ela já existe por si só. A lei não traz, não é, essa questão de você será mais ou menos responsável como pai. Essa responsabilidade ela já vem de um contexto legal como um todo. Ela prevê, se não me engano, 2 dias de abono, né? Para que o pai possa acompanhar a futura mãe em exames. Né? É um passo importante, com certeza, mas me pareceu pequeno, modesto. Eu também acho pequeno, mas é um início, né? É um começo. Tá? Eu acho que, na verdade, nós precisamos entender o que é a família. O que está nos faltando é isso. Um país que precisa de leis para cuidar de idoso, para cuidar do jovem, para cuidar da criança, para fazer o que o Dr. Vital está falando. Olha, nós precisamos transmitir a essa mãe, a esse pai, que ele precisa cuidar do filho e transmitir para a sociedade, que a sociedade precisa daquela criança bem cuidada para ser um homem responsável, um homem capaz, um agente produtivo no futuro, né? É porque nós estamos numa situação muito delicada. Nós estamos faltando com o básico. O básico é a família. Deve onerar muito ao Estado esse novo conjunto de normas? Não. Mesmo porque, como o projeto de lei é da iniciativa do Legislativo, ele não podia criar despesas para o Executivo. Fosse um projeto do Executivo, ele determinaria. Então, ele foi muito cuidadoso nesse aspecto. O que ele procura é fazer dentro das estruturas de serviço e dos orçamentos que dispomos, especializar o olhar para a primeira infância. Então, por exemplo, dentro dos sistemas de assistência social, você tem os CRAS, os CREAS, então na própria saúde, os CAPs, que tem psicólogos para atender famílias em situação de extrema vulnerabilidade ou crianças em situação de risco. Está se pedindo que se forme profissionais para ter a sensibilidade de identificar sinais de risco no desenvolvimento infantil. Então, não está se criando uma despesa, está apenas orientando os cursos de formação desses profissionais para que eles sejam hábeis, competentes ou aptos, né, para perceber quais são os sinais que essa criança está manifestando, que são possíveis riscos no seu desenvolvimento. Com exceção da licença paternidade, não existe nenhuma ação na nova lei que
cause uma despesa. Agora, essa despesa da licença paternidade, ela será autorizada pelo governo mediante o projeto orçamentário. Sim. Então, vai depender da disponibilidade do governo abrir espaço para essa licença. Mas a qualificação do profissional, por si só, já gera algum custo e talvez a gente precise pensar em equipamentos, em melhorar a UTI neonatal, alguma coisa do tipo. Isso é possível hoje que nós estamos enfrentando uma saúde com problemas tão sérios? Evidentemente que se supõe que os sistemas de saúde estejam equipados para atender essa nova necessidade de organizar os espaços mais adequados para o parto, para o atendimento das crianças hospitalizadas, a UTI neonatal. Inclusive, por exemplo, o bebê que está na UTI neonatal tem direito a um acompanhante. E aí vai ter que ter o espaço para acompanhante, seja ele o pai, a mãe ou uma pessoa de relação muito profunda com o bebê. Então, isso tem um custo. Só que esse custo ele é abatido indiretamente porque o bebê, isso já está, as pesquisas estão demonstrando, ele sara mais rápido, ele retorna para casa mais cedo. Então, um dia de UTI que você diminui, de certa forma vai pagar também o custo que foi instalar ali um espaço para o acompanhante. Perfeito. Não, eu acho que, na verdade, aí nós temos que pensar o seguinte, essa criança ela vai ser mais saudável, ela vai ter a recuperação mais rápida. Então, o custo-benefício disso não pode ser a curto prazo, tem que ser a longo prazo. Nessa questão do acompanhamento na UTI, só me ocorreu aqui que hoje, por exemplo, nós temos alguma dificuldade de fazer valer uma lei que permite que o pai acompanhe, ou uma figura do sexo masculino acompanhe o parto, porque não existe um espaço individualizado e alguns hospitais alegam que pode gerar constrangimento às outras senhoras que estão ali no trabalho de parto e tal. Então, esse é o meu medo, se nós temos condições de atender tudo que essa legislação está orientando. Olha, a legislação é perfeita, né? É maravilhosa. A implantação dela, a efetividade, a eficácia é que vai ser o grande problema nosso, tá? Fazer com que isso funcione, estão aí as suas ponderações. Como fazer isso funcionar? O Estado aí, ele vai ter que entrar e vai ter que se fazer valer. Olha, vai ter que funcionar, vai ter que se criar nos hospitais um mecanismo adequado, um local adequado para que essa pessoa possa acompanhar. E depois tem um outro aspecto. O pai ou a pessoa que vai acompanhar, ele tem condições? Não é? Eu posso me oferecer para assistir o parto. Eu tenho 3 filhas. Eu não assisti o parto de nenhuma e não teria coragem de assistir. Já digo de antemão. Se me obrigarem a entrar lá, vai ser um problema. Vão ser 2 para cuidar. Mas aí a lei foi esperta. Ela diz assim, um acompanhante da sua preferência, a preferência da gestante. Muito bem, nós vamos para um rápido intervalo e daqui a pouco voltamos com a nossa conversa sobre Marco Legal da Primeira Infância. Não saia daí, voltamos já. Continuamos nossa conversa sobre o Marco Legal da Primeira Infância. Nós falamos muito aqui da parte da gravidez, do parto. Vamos pegar já esse menino caminhando um pouquinho. O que ela prevê para os primeiros anos ali, alimentação, depois que sair do aleitamento materno, a entrada de uma escola. Existe um olhar sobre essa parte também? Existe, eu citaria dois exemplos na lei. Um é o que fala da educação infantil, a partir do nascimento, a partir do momento que a mãe deseja colocar a criança, os pais desejam colocar a criança numa creche, pode ser após o aleitamento ou quando a mulher começa a trabalhar, ou se ela tem necessidade, ou quando ela tem necessidade de que o seu filho esteja nessa instituição de educação. Então, aí, a experiência do bebê e da criança já na educação infantil de 4, 5 anos, ela é riquíssima em relações sociais, em aprendizagem sobre si mesmo, sobre o outro, sobre o nós, a dividir brinquedos, construir juntos um brinquedo, ouvir histórias, conversar, desenvolver linguagem, é extraordinário. E a criança que participa desses espaços de aprendizagem dá saltos no seu desenvolvimento. E uma outra coisa que tem na lei também, que eu acho, tenho muito carinho por esse artigo, que fala que o poder público deve organizar espaços do brincar na cidade, para que a criança possa ir
com encontrar outras crianças, seja com a sua babá, seja com a sua mãe, seja com um irmão maior, com quem for, que ela possa interagir socialmente brincando. A infância precisa do brincar e a cidade precisa de infância para ela ser uma cidade humana. Então pensa em parques. Parques, parquinhos, lugares de lazer, brinquedotecas, o que for de criativo e viável no município. Os municípios terão esse apoio e essa cobrança para que acompanhem o que se espera? Esperamos que sim, né? Esperamos que a sociedade acorde para isso, que cobre do prefeito, que cobre das câmaras de vereadores, que cobramos aqui da Câmara Distrital, que faça isso. Agora, não podemos esperar que o Estado, como todo, o Estado que eu falo, a União, se paternalize e assuma um papel que é nosso enquanto cidadão, de cobrar isso individualmente de cada responsável por seu município, pelo distrito e pelo Estado e pelo país como um todo. Nós já tivemos oportunidade de discutir aqui nesse programa uma questão que é extremamente delicada, que eu vi que foi abordada nessa lei, que trata das crianças cujas mães estão no sistema prisional brasileiro. Cada estado tem uma forma de tratar, alguns entendem que ela ali dentro, ela acaba sendo presa junto com a mãe, outros que não, que ela deve ficar o maior tempo possível com a mãe. Como é que isso deve ser tratado na nova legislação? Olha, eu achei esse aspecto da nova legislação muito positivo, porque ela transfere uma responsabilidade maior para o Estado, para aquela mulher que está custodiada, não é? No sentido de oferecer a ela toda uma estrutura para uma convivência saudável nesses primeiros momentos da vida. Porque mesmo estando presa, não é? Ela não deixou de ser mãe, ela não deixou de ser gente. E é isso que nós temos que entender. O preso... E a criança não tem que pagar a pena, né? A criança não pode ser, principalmente isso. Né? Ela não pode ser penalizada. A lei né? recomenda determina, né, que seja criada uma ambiência adequada para a mãe e o bebê. Mas na Rede Nacional Primeira Infância nós entendemos que a criança só deva permanecer no ambiente prisional com a sua mãe no período do aleitamento, claro, em espaços adequados. Né? E posteriormente a Seria esse o quê? período, Um ano ou um ano e meio? Até um ano, mais ou menos, é o período do aleitamento. Né? Certo. E depois desse espaço, tanto o sistema prisional quanto a assistência social encontrar um local em que essa criança possa estar sendo cuidada, seja onde ela tem laços de familiaridade, alguém da família, dos avós, dos tios, ou famílias acolhedoras, que possam acolher esse bebê ou essa criança até que a mãe saia da prisão ou que a família dela seja localizada para ela poder dar esse cuidado. Porque a prisão, por mais perfeita que seja, em termos assim de qualidade de serviços, ela não é o modelo que nós queremos que os bebês, que as crianças formem na sua cabeça como espaço de vida. Essa é uma exceção e a criança não pode ser educada para a exceção, ela tem que ser educada para a vida social harmônica, de boas relações, de respeito. Então, evidentemente que o ambiente prisional não foi feito para educar crianças. O senhor acha positivo, inclusive, que seja revisto talvez uma mudança de regime? Sim, eu acho aí que nesses casos deveria sim ser possibilitado um semiaberto, um regime domiciliar, né? Mas o senhor aí não estaria incentivando a gravidez dentro dos presídios com uma premiação? Não acredito nessa possibilidade. Aí é que está, nós temos que ver, é tudo muito subjetivo e tudo muito delicado. Aí daqui a pouco eu vou ver você, não, mas você está falando o seguinte, não, vai todo mundo ficar grávido, vai todo mundo ficar em casa, mas gente, regime domiciliar é prisão. Eu estou preso na minha casa, mas está preso. Você vai cumprir uma série de especificações determinadas pelo juiz para poder sair, para poder se movimentar. A coisa não é assim. E você, olha, o que não dá é privar essa criança do contato materno. Porque ninguém substitui mãe, ninguém substitui pai. Não adianta, não venha dizer para mim que pai e mãe são substituíveis, porque não são. Pelo menos na minha concepção. Eu tenho isso muito arraigado dentro de mim.
Então não dá, a criança vai ser criada pelo avô, vai ter todo o carinho do avô, do titio, mas não é o pai, não é a mãe. E por que privar essa criança? A gente tem que abrir concessões, a gente tem que fazer essas exceções para permitir esse desenvolvimento saudável, para amanhã essa criança não estar retornando para o encontro da mãe em caráter definitivo. Agora, para isso, nós precisamos mudar toda a nossa estrutura mental, né? Essa fase de primeira infância, eu vou passar, já que o senhor falou de não ser cuidado pelo pai e pela mãe, me ocorreu aqui que é uma fase em que se toma muito cuidado e até que ponto ela continua com a família e quando a família pode perder o cuidar e ela ser colocada para adoção. E se toma uma precaução muito grande em relação a não ser muito rápido essa ação, mas que também não pode demorar a ponto de inviabilizar, já que as adoções tardias são mais difíceis aqui no nosso país. A legislação estava também preocupada com essa realidade? Ela insiste, e o Lincoln tem toda a razão, pai e mãe são pais e mães, eles que têm o vínculo não só de sangue, mas também de raiz cultural e de afeto. Então, a família, ela é essencial para a criança. Agora, já o Estatuto já vem dizendo isso desde a sua Constituição de 1990, mas essa lei reforça em vários itens que a prioridade é a família de origem, a família natural da criança. Uhum. O juiz e o sistema de atendimento socioeducativo, não, as organizações que se voltam a atender a criança nessa fase de 0 a 6 anos, tem que dar prioridade absoluta para o retorno à família sempre que possível. Então, tem atenção à família, cuidados, orientações, tratamentos, seja psicológico, seja de saúde, seja econômico, atenção econômica para que a família possa também receber essa criança em condições de subsistência, de qualidade de vida. Então, isto é prioritário na nossa nova lei. O que ganharemos a curto, médio e longo prazo com essa nova legislação sendo efetivamente implementada no país? Eu digo assim que a lei não é milagrosa e não vai transformar o país. As nossas ações voltadas à criança são extremamente importantes, mas elas não são panaceia, não vão resolver todos os problemas brasileiros, em nenhum país do mundo. Nós não podemos jogar sobre a infância o ônus de transformar uma sociedade com tantas falhas numa sociedade ideal. No entanto, se a gente não cuida da infância, nós vamos ter muito mais dificuldade de mudar a sociedade. Cuidando bem da infância vai ser mais fácil. O olhar zeloso, cuidadoso, esse conceito moderno de cuidado que vai além do físico, que é o cuidado do pensamento, do sonho, do ideal, o cuidado dos amiguinhos, o cuidado das relações da criança, o cuidado das suas vontades. Isso vai fazer com que as crianças cresçam mais saudáveis, mais equilibradas, socialmente mais integradas e sejam instrumentos de transformação social. A legislação, ela complementa o que já existia no Estatuto da Criança desde 1990, as legislações paralelas a isso, né? Então, o cuidado que eu tenho, né, e que eu tenho comentado é o seguinte, é a efetivação. É o que o professor, o doutor Vital falou, né? Não vai resolver o problema de todo mundo, mas teremos uma sociedade saudável. Se conseguirmos implementar a lei, se conseguirmos fazer que essas leis maravilhosas que nós temos no nosso país, que é exemplo, inclusive, para outros países, realmente funcione aqui, nós teremos uma sociedade saudável. Torcer por esse sucesso, então. A gente fica por aqui. Hoje nós conversamos sobre o Marco Legal da Primeira Infância. No estúdio recebemos Vital de Donê, representante da Rede Nacional da Primeira Infância, e Ashton Taquari, especialista em Direito de Família. Se você quiser rever, acompanhar esta e outras entrevistas, você pode acessar o site da TV Justiça. É tvjustiça.jus.br. Eu aguardo você no próximo programa. Até lá.